Sejam bem-vindos, designers gráficos digitais, social media, todos os profissionais da nossa área, do nosso mercado que estão aqui acompanhando essas aulas gratuitas aqui no Olhar 2.0. Se caso você não me conhece ainda, eu sou Adenilson Albuquerque, especialista em marketing de resultados. Eu sou fundador da empresa, da agência de marketing digital e soluções em marketing. Também fundador e criador aqui do canal Olhar 2.0, onde eu ensino você que é designer gráfico digital, iniciante ou expert, a captar clientes e faturar acima de 10 mil reais por mês. Por que eu falo que é possível faturar acima de 10 mil reais por mês? Porque o nosso mercado está muito aquecido, tem uma centena, milhares, talvez milhões de empresas pelo Brasil precisando dos nossos serviços. E se você não sabe o que vender, como vender e para quem vender, simplesmente está ficando dinheiro na sua mesa, está ficando dinheiro jogado na sua frente, onde você não está conseguindo captar esse recurso, esse dinheiro e converter ele para o seu bolso. Então, se você acompanha as aulas aqui do Olhar 2.0, você já sabe que eu sempre falo que sim, é possível, sim, dá para você faturar mais trabalhando como profissional de criação digital, gráfica, social media, independente de qual segmento você atue. Esse mercado nosso do marketing digital está em pleno desenvolvimento, está crescendo demais e, gente, tá faltando pessoas qualificadas no mercado. Tá cheio de rato no mercado. Agora, gente boa, gente qualificada, gente honesta, gente com um potencial de crescimento preparada são muito poucas. Por isso, eu estou aqui com o Olhar 2.0 para ensinar vocês o que você deve fazer para você sair dessa turma que não fatura nada, só faz barulho, daqueles que realmente têm um faturamento com os seus trabalhos, de suas criações, as suas artes, tudo aquilo que você pode vender para o seu cliente. Então, hoje nessa nossa aula eu estou estreando aqui uma série nova, talvez tu já viu aí na capa do nosso vídeo, que eu estou chamando de série Descomplica do Olhar 2.0. Por que eu estou colocando como Descomplica? Muita gente acha complicado trabalhar, atuar no nosso mercado, mas na verdade não é complicado. Se você tem a receita do bolo para fazer o bolo, fazer uma torta mais complexa, ela só é complexa se você não tem receita. Se você tem receita e você exercita, treina, você consegue fazer qualquer tipo de bolo com uma receita na mão. E o Olhar 2.0 é essa receita para você. Então eu estou trazendo uma série nova chamando Descomplica, para que o Olhar 2.0 descomplique a sua vida em vários segmentos, em vários setores aí do seu negócio. E a sua vida tem que desenrolar, o seu negócio tem que fluir, tem que crescer, e para isso hoje nós temos uma aula muito bacana sobre algo que eu recebo muitos comentários no YouTube, no Instagram. As pessoas comentam e perguntam: Adenilson, por favor, me ajuda a colocar o preço correto nos meus serviços. E isso a gente chama no nosso mercado de precificação, que é o que? Você precificar, dar preço para cada serviço que você vende. E é sobre isso que eu quero falar nessa aula. Então hoje, você ficar comigo, você vai ter um conteúdo muito bacana que vai somar na tua vida, na tua carreira, que é a precificação perfeita em 8 passos. Eu quero já de antemão falar para vocês duas coisas. Cada passo é muito importante. Mas, gente, o último passo muda o jogo. De verdade. Fica comigo. Anote, pega um papel e caneta e anote cada passo que eu vou passar aqui. Eu vou ensinar sacadas aqui do meu dia a dia, da minha empresa, aqui da minha agência. E aí você vai tomando nota. Então, são os 8 passos para precificação perfeita. Esse é o nosso foco dessa aula de hoje. Combinado assim? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu quero te dizer que além dessa explanação, dessa aula, dessas dicas todas que eu vou trazer para vocês nessa aula de hoje, eu vou também trazer uma dica turbo, ou melhor, um pacote. Dica Turbo Pack. O que significa isso? É um pacote, não é uma dica, duas dicasinhas assim, não. É um pacote de dicas que, gente, vai alterar o rumo do seu negócio, pode ter certeza. Então, papel e caneta na mão, nós temos aí 8 passos fundamentais para você ter a precificação perfeita, precificar, colocar preço correto nos seus serviços, e depois eu vou falar sobre esse turbo que eu vou trazer de bônus para vocês hoje, que é um pacote de alguns itens que fazem total diferença para aquele designer que está acompanhando as minhas aulas aqui no YouTube, acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook.
Gente, vocês são todos muito bem-vindos em qualquer plataforma. Nós já estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no YouTube. Então você não tem desculpa para não ver, conhecer os conteúdos do Olhar 2.0. Se você quiser falar comigo, eu vou te dar uma dica. Você pode mandar um direct lá no Instagram, que é a rede principal de comunicação que eu tenho com vocês. Então, quando você manda uma mensagem aqui no YouTube, eu fico super feliz, eu sempre respondo, não tem secretária que responde, eu não terceirizo a resposta, eu mesmo respondo, mas lá no Instagram, Olhar 2.0, você pode mandar direct para mim e claro que às vezes demora um pouquinho para me responder porque tem uma demanda um pouco mais alta, mas na medida do possível eu respondo vocês. Alguns eu mando áudio, alguns eu mando os textos que eu acho relevante, respondo a pergunta de vocês, tento ajudar no máximo que eu conseguir e ainda, se a sua pergunta for relevante para o contexto geral aqui do Olhar 2.0, eu trago ela aqui para uma aula, encaixo a sua pergunta numa aula, cito o teu nome aqui e aí você vai saber de primeira mão o que o Adenilson pensa gravando uma aula sobre aquela sua dúvida. Bacana, né? Então vamos lá. Nossa precificação perfeita em 8 passos. Vamos para o primeiro passo então? Defina seu público-alvo. O que eu estou dizendo com isso? Definir o público-alvo é primeiro você saber para quem você vai vender. Ah, Denilson, mas o que isso tem a ver com preço? Tem tudo a ver. Você, antes de começar a vender seu produto, você precisa saber para quem você vai vender. Então, saber para quem vai vender para colocar preço nesse produto. É super importante. Quais são os nossos produtos? Nós não vendemos Coca-Cola, arroz e feijão e leite. Não, a gente vende serviços, a gente presta serviços. Comumente a gente fala produtos, mas na verdade são serviços, é uma prestação de serviços, mas que nós aqui materializamos e colocamos na nossa prateleira digital os nossos produtos, que são criação de logo, que é criação de panfleto, de site, de audiovisual, de catálogo de produtos, uma infinidade de produtos que nós colocamos na nossa prateleira para que o nosso cliente venha e consuma. Então, sempre que eu falar de produto, entenda, designer, que eu estou falando de produtos que são os serviços que a gente vende. Então, primeiro passo é definir o público-alvo. O que eu estou falando com isso? É você saber para quem você quer vender. Você precisa definir se vai atender pequenas, médias ou grandes empresas, quais segmentos de mercado você vai atuar, o que você não vai atender, quem que você não vai dar esse suporte, esse atendimento. Você tem que definir tudo isso antes de começar o trabalho de precificação. Porque se você for trabalhar, por exemplo, na área da saúde, vou ser bem agora específico dando um exemplo prático, na área da saúde, requer você estudar muito mais a fundo a área da saúde, porque tem muitas regras, muitas leis que regem tudo aquilo que você pode fazer, falando de marketing, falando de criações digitais ou gráficas, para a área da saúde. Cada conselho de saúde tem ali conselho de psicólogos, de médicos, de dentistas, médicos veterinários. Cada conselho, eles têm as suas regras. Você precisa parar e estudar uma por uma, muito bem estudado, para você não cometer um erro. Então, esse mercado específico é muito legal de você atender. É um tipo de público a ser atendido, mas entenda que a precificação desse público, ela é mais alta que de um outro público. Você vai entender isso no decorrer dessa aula, que eu vou falar também sobre essa variação. Então, quanto mais você definir o seu público, quanto melhor você definir o seu público, maiores são as chances de você acertar no preço dos seus serviços que você vai colocar à venda. E você acertando nos serviços, você vai alcançar faturamentos acima de R$10.000 com muito mais facilidade, porque você consegue trazer o preço ideal, o preço justo e o preço que o mercado não vai tomar um susto. Então você vai estar dentro de uma margem aceitável de mercado para você faturar alto com os seus trabalhos de criações gráficas digitais. Não importa se você também é iniciante ou não, o importante é você definir tudo isso, saber esses 8 passos para a precificação perfeita para você ultrapassar os R$10.000 por mês de faturamento. Após você concluir esse mapeamento do seu público-alvo, você vem para o segundo passo, nosso segundo passo dessa precificação perfeita, que é o quê? Definir os seus serviços. Quais são os serviços que você vai oferecer para o seu cliente? Quais são os tipos de produtos que você vai colocar na sua prateleira? Defina isso. Ah, Denilson, eu vou trabalhar com criação de site e só isso. Ok, você tem um produto único na prateleira, mas que pode ter variações, pode ter vários preços, porque ele pode ser feito de vários formatos. E você pode ter 2 produtos na prateleira? Pode ser site, criação de logo.
Você pode colocar 20 produtos na prateleira, não tem problema. Então não necessariamente a quantidade de produtos vai estar relacionada diretamente com a quantidade faturada da sua empresa. Isso vai variar muito conforme outros fatores que eu ainda vou falar nessa aula de hoje. Então, fica tranquilo que nesse momento eu quero só que você preste atenção nos quais serviços você vai oferecer. Ofereça serviços que você sabe fazer, ou se você não sabe e você vai terceirizar esse serviço com alguém, é importante você tomar nota disso também. Por quê? Se você for terceirizar com alguém, você tem um custo que essa pessoa vai produzir para você e você vai ter que ter uma margem de lucro para revender esse serviço. Entenda que o valor final deve ser muito parecido com aquilo que você teria no mercado se você fosse fazer. O que significa isso? Eu vou traduzir para você entender. Digamos que você não faz site e eu faço, e você me contrata para fazer um site. Eu vou te cobrar R$1.000 para fazer o site do seu cliente e você vai vender para o seu cliente por R$1.500. É preço de mercado, por exemplo. Aí você tem um outro cliente daqui a pouco e você aprendeu a fazer site. Agora você vai fazer. Então quanto é que você vai vender o site? 1.500. Entenda que você não tem mais o meu custo, agora porque você está fazendo. Só que depois, quando você começa a crescer, começa a evoluir, ou você vai ter um colaborador que vai fazer para você, ou você vai ter que ter pessoas fazendo freelance, ou um parceiro, né, que vai criar o site, como eu citei o exemplo que eu faria para você, e aí você vai me pagar e você vai cobrar do seu cliente um valor final somente por ser a empresa que captou esse cliente. Então também pode funcionar dessa forma. Então por isso que eu falei que é importante você colocar os serviços, os produtos na sua prateleira, aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai vender para o seu cliente. Tem serviços que muitas vezes você não vai vender para o seu cliente e está tudo bem. O importante é você saber o que você quer vender e aquilo que você não quer vender. Isso já tem que ficar definido nesse segundo passo para nós avançarmos para os próximos. Veja que essa aula de hoje ela é uma sequência. Passo 1, passo 2, um de cada vez, tomando nota de cada um deles e você executando eles conforme tem que ser executado para que você depois, lá no final, você tenha a precificação perfeita, como é a promessa que eu estou trazendo para vocês hoje. Ok? Vamos para o terceiro passo então? O terceiro passo para a precificação perfeita é avalie o mercado. O que eu estou falando com isso? Você precisa olhar para o mercado que você está atuando, os serviços que você está vendendo, e o que está acontecendo ao seu redor. Como que o mercado está se comportando. Porque de nada adianta você dizer assim, Denilson, eu vou fazer um site e vou cobrar R$50.000. Tá, mas espera aí, quanto que o mercado está cobrando? O mercado está cobrando na faixa 4, 5, no máximo 10 mil se for muito complexo. 50 está fora. Não, vou cobrar R$1.000. Está todo mundo cobrando 50. Você está entendendo como tem que entender o mercado? Você não pode querer ficar muito abaixo nem muito acima, você tem que estar dentro do mercado. Qual é a margem? A margem é gigantesca. Tem gente que eu acredito que faz agora de forma real, deve ter pessoas que fazem um site por R$500 e deve ter empresas que cobram 20, 30 mil para fazer um site. Só que aí assim, o que tem nesse site? Qual é a complexidade dele? Isso tudo tem que colocar também na balança para você saber se você está cobrando um valor justo para o seu cliente. Mas calma aí, daqui a pouco vem esse passo para a gente definir isso. Agora é só você prestar atenção no mercado. Como que o mercado está atuando? Denilson, quanto que está para construir uma logo, para criar uma logo, identidade visual de um cliente? Depende. O Mercado Livre tem gente que vende por R$9,90. Já falei isso em outras aulas. Eu cobro R$2,680. Então assim, depende de como você se posiciona, depende de vários fatores, que eu vou falar deles daqui a pouco, mas saber quanto é o mercado já é uma base boa para você. Bem, uma logo, essa de R$9,90 até acho que é piada do pessoal do Mercado Livre, mas vamos dizer que uma logo decente, bem feita, esteja cobrando aí, o pessoal cobra em torno de R$500, R$800. Então vamos botar lá, R$500 e vai até R$3.000. Você tem uma margem de 500 a 3 mil, não cobre 12 e não cobre R$100. Então assim, fique dentro de uma margem aceitável de mercado, é isso que eu estou querendo ensinar vocês, que você possa ficar dentro de uma margem aceitável, para que seu cliente diga, não, ok, tá tudo bem. Agora se vai ser um pouco mais ou um pouco menos, aí vai depender de outros fatores, que nós já vamos conversar sobre eles, mas é importante você tomar nota dessa média de mercado, do mínimo e do máximo que você encontrou, faz uma pesquisa de mercado, quanto custa para construir um catálogo de produtos? Depende. Eu já cobrei por um catálogo simples aí
eu acho que R$ 800, alguma coisa nesse sentido, e já cheguei a cobrar mais de 6 mil por um catálogo. Então depende da complexidade de um catálogo. Vai depender muito da quantidade de informações e tempo e tudo mais, que nós já vamos falar sobre isso também. Mas tomou nota, então, desse ponto importante, onde você deve avaliar o mercado. É olhar para o mercado, saber quanto estão cobrando, para que você não entre com preço muito fora, muito alto ou muito baixo, para que você se perca nessa precificação. Então, nesse passo número 3, onde você está avaliando o mercado, eu quero que você grave, designer, que é importante você ter todos esses dados na mão para saber essa média de preços, para que você não cometa o erro. E aí isso nos conecta ao nosso quarto passo para a precificação perfeita, que é levante seus custos. É importante também que você tenha na mão quanto é o seu custo, ou seja, a sua despesa fixa com o seu negócio que você está começando agora. Ah, Denilson, eu não tenho despesa ainda. Olha que você tem. Por exemplo, você precisa ter internet para trabalhar. É um custo. Se você desligar a internet, você trabalha? Não. Então você tem um custo. Ah, mas eu já tenho internet que eu uso para o lazer. Mas entenda que é um custo do seu negócio. Aí você precisa de um computador, precisa de software, você precisa começar a relacionar tudo aquilo que você vai ter de custos para você montar o seu negócio, seu início de negócio. Ah, Denilson, eu já tenho computador, eu já tenho internet e eu já tenho uma cadeira para sentar, uma mesa para trabalhar e não vou alugar uma sala comercial, vou trabalhar em home office. Ok, você já começa com uma grande vantagem. Eu, por exemplo, hoje trabalho em home office já há muitos anos, né? Hoje tenho meu espaço, eu construí um espaço para mim, eu tenho meus computadores, tenho toda a minha estrutura montada aqui, onde eu me fecho aqui para trabalhar e as coisas acontecem. Então, você pode criar o seu espaço, você pode criar também, mas não esqueça de planilhar custos, de quanto custa a energia elétrica, se você alugar uma sala comercial, quanto custa o aluguel da sala, todos os custos envolvidos. Se você gasta para se deslocar até esse local que você vai trabalhar, coloca também nessa planilha de custos. Por que é importante você saber os custos? Porque a partir deles, você já sabe quanto vai te sobrar no final do mês. Se você tem uma despesa mensal, por exemplo, de R$ 1.000 e faturar 5, vai te sobrar só 4? Não sobra 5. Então você tem que tomar cuidado com essa conta matemática que parece simples, básica, mas ela é muito importante para que você tenha o controle na mão. E já já você vai entender a importância desses custos bem apurados nos nossos próximos passos, que vai se conectando. Você está percebendo que desde o passo 1 até agora, todos os passos, eles se conectam, eles fazem uma corrente aonde eles vão chegar lá no final com o preço perfeito. E é por isso que eu estou dando essa aula para vocês hoje. E eu quero que agora, você que está me assistindo, preste muita atenção. O quinto passo e o sexto passo, eles são parecidos, são de suma importância, talvez os dois mais importantes da nossa aula, e você precisa entendê-los para continuar nessa nossa corrente de construindo esses passos para a precificação perfeita. Então, olha só. Quinto passo é o critério 1 da precificação. Vou trazer um exemplo prático para que você entenda o que eu estou falando. Aqui na minha empresa, na iSoluções em Marketing, às vezes o cliente me pergunta: Denilson, quanto custa para fazer um serviço? Daí eu digo: olha, esse serviço aqui eu vou te passar orçamento, eu entendo qual é o serviço, passo orçamento para ele. Se o cliente B amanhã me ligar e perguntar o mesmo serviço num outro formato, o valor pode ser o dobro do cliente A para o cliente B. Ah, Denilson, você não está sendo justo então. Exatamente, estou sendo muito justo. E é isso que eu quero falar agora nesse nosso critério 1 da precificação, que é o quê? O tempo de execução. Olha só, vou contar uma história para vocês, é engraçada até. Um cliente chegou para mim e disse assim: Denilson, tu consegue só mudar a cor da logo da minha empresa para mim, fazer uns modelos para mim ver como é que fica, o que eu acho? Eu tinha construído a logo dele e não atendi mais ele fez só a criação da logo comigo, a fachada da empresa, depois eu não atendi mais ele. E já fazia uns 2 anos que eu não atendia ele voltou, e aí eu fiquei muito feliz de ele voltar a me procurar, e aí de repente ele me pergunta se eu consigo só mudar as cores para ele ver. Daí eu perguntei para ele: mas o que você quer fazer? Dele: eu estou pensando em mudar a cor da logo e tal. É que só mudar a cor da logo não é o que eu faço. Isso qualquer pessoa, até ele pode fazer usando qualquer software em casa, no computador, no celular.
eu perguntei para ele, mas por que você quer mudar e tal? Ele não sabia por quê, ele queria mudar. E eu falei, tu quer marcar uma reunião para a gente conversar sobre isso e eu te passar um orçamento? Aí, quando eu falei para ele a palavra orçamento, olha só, ele, não, deixa assim então. Opa, peguei o ponto fraco dele, ele não queria pagar pelo serviço. Ele queria que eu parasse, localizasse a logo dele lá no meu arquivo, trouxesse para o computador, abrisse o CorelDRAW, fizesse versões de cor para ele e mandasse para ele aprovar. Como assim? De graça? Eu tô te contando essa história que parece uma piada, né? Mas aconteceu comigo. Porque o cliente acha que a gente trabalha aqui por flutuação, não tem custo nenhum, tá tudo certo, meu tempo não custa nada, e não é assim. Você tem que se impor também diante do mercado, ok? Então, o tempo que eu vou gastar para fazer o serviço, às vezes para o cliente parece que não é nada. Para esse cliente, eu contei essa história para você entender assim, ó. Para esse cliente parecia que eu mudar a cor da logo era eu apertar um botão. Ele não parou para pensar que eu tinha que... Fazia 2, 3 anos que eu não atendia ele. Eu teria que procurar a logo dele no arquivo, trazer para o computador, abrir no CorelDRAW, fazer versões de cores, exportar uma por uma e mandar para ele. Ele não parou para pensar nisso, que eu ia usar meia hora do meu dia para fazer isso. E aí outra coisa, eu não trabalho de mudar uma cor porque o cliente quer. Eu quero entender por quê. Porque eu preciso sugerir resultados para ele. Para que a gente vai mudar uma logo que foi lá atrás pensada, executada a logo, foi pelo propósito que era o produto dele naquele momento. Por que está mudando? O que está acontecendo? Só porque ele quer mudar? Mas por quê? Tem que ter um contexto disso aí. Por que tem que ter contexto? Porque senão o cliente dele, que é o consumidor final, não vai entender o que aconteceu. Imagina você chegar amanhã no supermercado e a Pepsi está verde e a Coca-Cola está rosa. Aconteceu alguma coisa? Mudaram por quê? Do vermelho virou rosa, do azul virou verde. O que aconteceu? Ah, é um sabor novo. Ah, ok, mas vamos analisar o que aconteceu. Você não pode ficar mudando a cor a qualquer momento. Tem que pensar o que está acontecendo. Então, a comunicação com o cliente, por que muda a cor e tudo mais, é tudo um processo. Então, você tem que explicar para o teu cliente isso também, que existe um processo, que existe um tempo. Nós estamos no nosso 5º passo, que é o critério 1 da precificação, que é o quê? Quanto tempo eu gasto para fazer um trabalho para o cliente. Quanto maior o tempo que eu invisto para fazer o material para o meu cliente, quanto maior o tempo gasto trabalhando para aquele material, maior tem que ser o orçamento. Você não pode passar uma semana trabalhando num catálogo, como já aconteceu comigo. Eu fiquei vários dias num catálogo e depois no final cobrar R$100. A não ser que a tua semana de serviço custe 100, tá tudo certo. Você vai ganhar 400 por mês e tá tudo bem. O meu custo de uma semana de trabalho não é R$100. Então você tem que parar, pensar antes de falar qualquer coisa. Sabe quando você vai cruzar uma linha férrea que diz pare, olhe e escute? É muito isso o orçamento. Pare, olhe, analise, escute e depois entregue para o cliente o valor, não sai chutando o valor. Então, precificação, critério número 1 da precificação, tempo. Quanto tempo eu gasto para fazer um serviço para o meu cliente? Por exemplo, um cartão de visita é muito simples para mim. Eu cobro R$100 para fazer. Ok. E se fosse o dobro do trabalho? 200. Se demorasse 10 vezes, R$1.000. Você está entendendo? Se você imagina que um cartão de visitas te ocupa 1 hora de serviço, você cobra R$100, 10 horas de serviço tem que custar R$1.000. Já é um primeiro critério, por isso que eu disse, critério 1, tem o 2, calma aí. O 1 é tempo. Quanto tempo para você criar isso para o seu cliente? Defina muito bem o tempo gasto para precificar correto. Resolvida essa parte, resolvida essa etapa, vamos para o nosso 6º passo. 6º passo da precificação perfeita, critério 2 da precificação. Adenilson, qual é agora o critério 2? O primeiro foi tempo, e o segundo, qual é? O segundo é complexidade de criação. O que acontece, designer? Lembra que eu falei no início dessa aula sobre a área da saúde? Que tem que estudar, que tem várias pegadinhas dentro dos manuais éticos dos conselhos de saúde? Então, você precisa estudar. Digamos que você também fosse atuar na área política. Tem que estudar muito sobre direito político para não fazer bobagem. Para não daqui a pouco inviabilizar a campanha de um candidato a vereador da tua cidade que contratou você para fazer um material. Você tem que tomar cuidado. Então, você precisa saber regras, leis. Com isso, aumenta o quê? Isso mesmo, a complexidade. Não só o tempo era o primeiro item, o segundo é complexidade. Vou trazer de novo o exemplo de um catálogo. Eu tenho um catálogo para fazer de uma empresa que fabrica pães.
tem 10 fotos dos pães, os ingredientes de cada um e para montar esse catálogo. Digamos que são 10 produtos, tá? 10 pães. O segundo cliente, cliente 2. O cliente 2, ele é uma clínica veterinária e ele quer fazer um catálogo também com 10 serviços veterinários. E ele só diz, ó, serviço 1 é esse. Você tem que ir atrás de imagens que representem aquele serviço, complexidade. Tem que estudar o manual de ética do Conselho Médico Veterinário, complexidade. Tá entendendo que vai aumentando a complexidade? Aí, você montar o catálogo dos 10 pães e dos 10 serviços do médico veterinário, a complexidade é muito diferente. Sendo diferente a complexidade, o que vai acontecer? Você vai ter que cobrar a mais por causa do item 2, do critério 2, que é complexidade. Então, a sua precificação perfeita, ela parte de você analisar o quão complexo é e quanto tempo você gasta para, ok? Gastou mais tempo, aumenta o valor que você vai cobrar. Aumentou a complexidade, sobe junto o preço que você vai cobrar do seu cliente também. Então, o orçamento, a precificação perfeita, ela tem esses dois principais pilares que vão te organizar, te nortear para que você não erre mais na precificação. Entendeu que é um passo a passo realmente nessa aula, de você entender um por um? Esse passo agora da precificação perfeita é o passo de você usar o critério 2 de complexidade para você acertar no preço, não errar, e quando você acerta, o que acontece? Você tem um valor justo sendo cobrado pelo seu serviço. Sendo um valor justo, um valor honesto, você alcança resultado, você fatura mais de 10 mil reais por mês com trabalhos de qualidade bem executados, com orçamentos perfeitos, porque a sua precificação agora ela é perfeita. E agora nós vamos para o nosso 7º passo para você ter a precificação perfeita. Ofereça pacotes. Gente, você precificou, definiu lá o preço de um cartão de visitas, de um site de baixa complexidade, agora chegou a hora de você ter pacotes. Por quê? O seu cliente, ele só compra aquilo que ele vê. Então é muito importante você ter no seu portfólio, lembra da prateleira de serviços, de produtos? Na prateleira tem que ter pacotes. Como assim? Você pode vender para o cliente um kit, onde tem criação da logo, já um cartão de visitas, um panfleto e um site. Isso tudo junto custa um pouquinho a menos que se ele fosse pagar individual. Ah, Denilson, mas que vantagem eu tenho? A vantagem é que ele não iria comprar os 5, os 4 ou os 6 produtos que você colocou no combo, no pacote. Você compraria só um. E você tem que fazer ele perceber que o custo para ele pagar por um só produto individual, né, pelos produtos individuais, é maior do que pelo pacote, para ele se convencer de que o pacote é melhor. Então você tem que usar essa estratégia. Vou te dar um exemplo prático. Você vai num fast food aí. E os fast foods, todos eles têm um combo, que é o sanduíche, a batata e a bebida. Os 3 itens separados custam muito mais caro que o combo. Ah, eu quero só o sanduíche, é 25. E o combo completo, 32. Você vai comprar o combo completo? Por quê? Eles não querem te vender individual, eles querem te vender o combo. Então eles já fazem dessa forma. E não tem nada de errado, é uma estratégia de mercado e funciona em todos os fast food. Eles fazem, as lanchonetes fazem isso. Elas têm o valor separado mais alto e é o valor justo que eu quero comprar só isso, é isso. Ah, eu quero o combo. Combo é um promocional, é mais barato. Você escolhe. E aí eles vendem o combo. Então, você pode fazer dessa forma. Você pode ter o combo do seu negócio. Eu tenho vários pacotes. Inclusive, faz muito tempo que eu não vendo um serviço avulso para cliente. Quando ele vem trazendo a demanda dele, a necessidade dele, eu paro para analisar e nunca é só um serviço que ele precisa. Ou ele fecha um contrato de 1 ano comigo de serviços recorrentes, ou ele fecha um combo, um pacote, né, um combo que vem vários produtos num só. É isso, são 2 tipos de produto que eu estou vendendo para os meus clientes hoje. O que aconteceu com isso? Meu faturamento disparou. Porque se eu cobrava lá 5 mil reais para fazer um site e hoje ele me paga 3 mil reais por mês durante 1 ano, olha só a diferença. Eu estou falando de 36 mil reais de faturamento contra 5. É muito diferente. Então, eu fiz uma mudança de estilo de venda, de modo operante na minha venda. Eu criei um método aqui na minha empresa, na Soluções em Marketing, e esse método está sendo aplicado nos meus clientes. Que lembra que eu falo para vocês sempre que tem um tripé aqui no Olhar 2.0? O que vender, para quem vender e como vender? Como vender é isso. Eu criei um método de como vender para o meu cliente, onde ele paga e fica feliz da vida, agradecendo pelo resultado que eu estou gerando para ele. Ele não acha caro, ele acha justo. Isso é legal. Ele achar muito barato, ele achar muito caro, não é legal. É legal ele achar justo.
Quando ele acha justo, ele paga feliz da vida. Então isso é o mais bacana de tudo. Então preste muita atenção nessas dicas que eu estou dando. Eu fico falando aqui e vem surgindo dicas e novas ideias e vem surgindo na minha cabeça coisas que aconteceram aqui na minha empresa. Eu vou colocando para vocês. Eu só faria uma coisa se eu estivesse no lugar de vocês. Tomaria nota de tudo que o Adenilson está falando. Quando eu comecei lá atrás, eu não tinha alguém que chegasse e me desse essas dicas, me desse aulas me explicando como fazer. Hoje você tem. Você tem uma ferramenta gigantesca. Olha o tamanho do canal Olhar 2.0 aqui no YouTube. Tem já quase 400 aulas postadas que você pode pegar uma dica, uma sacada, isso, aquilo, junta tudo. Gente, evoluindo, é crescendo, é dessa forma que você vai alcançar resultados maiores. Se você pretende faturar mais, é isso. Quer passar de 10 mil por mês de faturamento? Vem comigo, eu vou te ensinar passo a passo como é que você faz. Vai juntando as peças, vai fazendo pergunta, manda direct para mim no Instagram, que a gente vai conversar e você vai com certeza alavancar seu negócio, ok? 7º passo para precificação perfeita, ofereça pacotes. Não esqueça, tenha pacote no seu portfólio, tenha pacote na sua prateleira, para o seu cliente chegar e dizer, eu quero esse pacote aqui porque vale a pena para mim. É isso que tem que fazer. 8º passo da nossa precificação perfeita, seja flexível. É um passo importantíssimo. Quando você está disposto a negociar com o seu cliente vai estar disposto a negociar com você. Por isso que eu falei, seja flexível. O que é flexível? Flexível é algo que dobra e não quebra. Se eu pegar aqui, por exemplo, essa caneta, ela é um pouco flexível. Se eu pegar um lápis, ele é quase nada flexível, ele vai quebrar. Então você tem que prestar atenção se você é muito flexível ou pouco flexível. Tem que ser médio flexível. Porque flexível demais vai dar coisa de graça para que não é o negócio. Mas o médio flexível é aquele que consegue a flexibilidade perfeita. Consegue fazer com que o cliente compre os serviços dele de uma forma justa, por um preço justo, e ele entrega resultados para esse cliente. Então, estar disposto a negociar com o cliente é olhar para o orçamento fechado e ter uma carta na manga. Como é que, Adenilson, eu posso ter uma carta na manga? É desconto? Não, desconto não. Ele já vai estar disposto a tirar do bolso R$1.000, não faça ele tirar 900. Dê algo a mais para ele. Como assim? Dê um cartão de visitas a mais, dê um panfleto a mais, dê um número de artes digitais para a rede social a mais, mas não dê desconto. Você se posiciona quando você não dá. Eu não consigo baixar o valor, mas eu consigo te dar um presente que vale muito mais que qualquer desconto. Pronto. Ele já vai gostar, ele vai achar bacana, ele vai aderir àquilo que você está vendendo para ele, aquele pacote ou aquele contrato, porque você está dando algo a mais para ele. Ele gosta de ganhar. Quem não gosta de ganhar alguma coisa? Todos nós gostamos de ganhar alguma coisa. E nessa ser flexível, nessa jogada de fechar contrato, de fechar negociação com o cliente, você tem que ser flexível. Você precisa ceder, mas não no preço, na minha indicação. Ceda dando alguma coisa a mais para ele. Então por isso que eu falei, tem uma carta na manga para você dizer, olha, eu te dou mais isso. Ele vai ficar super feliz. Essa é a minha dica desse passo 8, que você, designer gráfico digital, colocando em prática, você vai atingir a precificação perfeita. E com isso, vai ultrapassar faturamentos acima de R$10.000 por mês com seus trabalhos de criações gráficas digitais e o melhor, trabalhando aí no conforto de sua casa. Muito bem, agora eu vou, conforme eu prometi, eu tenho um pacote de dica bônus para vocês. Tem um botão turbo para ser acionado já em seguida. Mas antes de eu entrar nesse pacote bônus, eu quero te pedir 2 favores, se você puder, por favor. Que você dê like nesse vídeo e você, fazendo isso, você vai estar me ajudando aqui no YouTube para que o YouTube entregue para mais pessoas um vídeo com essa qualidade, com esse carinho que eu faço, baseado aqui nas histórias da minha empresa, do meu negócio, para te ajudar a precificar. Quantas outras pessoas precisam ouvir isso? Então quando você dá o like aqui não te custa nada, o YouTube começa a entregar para mais pessoas. Então eu vou te pedir isso com muito carinho, para que você faça isso. Se você também não se inscreveu ainda no canal aqui do YouTube, por favor, clica, ativa o sininho para receber notificações. E lá no Instagram nós temos Olhar 2.0, você pode falar comigo, como eu já comentei. Você pode mandar direct para mim, eu vou responder. Se você quiser deixar teu comentário aqui no YouTube também vai ser muito bem-vindo. Eu sou muito grato por cada mensagem que vocês mandam. Eu recebo sempre com muito carinho, fico muito feliz de chegar assim, olhar e ter mensagens para responder. Eu gosto muito desse contato com vocês. São vocês que me motivam a continuar fazendo cada dia mais e melhor. Mandem dicas também do que vocês querem nas próximas aulas, que eu estou aqui à disposição,
para montar os roteiros e gravar as aulas para vocês, sempre baseado naquilo que está acontecendo aqui no meu negócio, na minha empresa, na minha agência, para que você aplique também no seu negócio. Tem que ser prático, não é um blá 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 de chat GPT. Não, não, não. Isso aqui tem que ser coisa prática, real, que acontece de verdade no meu negócio, na minha empresa e também na sua. Então nós vamos trabalhar dessa forma, sempre trabalhando de uma forma que a pessoa que está do outro lado dessa gravação que eu estou fazendo aqui, sentado aí, que é você possa aplicar no seu negócio. Tem que ser prático. Por isso que eu estou chamando essa série de Descomplica. Por que eu quero descomplicar? Porque, gente, chega de enrolação, é descomplicar de verdade. É trazer a precificação perfeita. Nós vimos então os 8 passos. Eu quero revisar com vocês rapidinho os 8 passos antes de nós entrar na nossa dica turbo, nosso pack de dicas turbo de hoje. Primeiro passo hoje então para a precificação perfeita. Defina seu público-alvo. Segundo, defina seus serviços. Terceiro, avalie o mercado. Quarto, levante seus custos. 5. Critério 1 da precificação, que foi o quê? O tempo de execução de cada projeto. Depois, sexto passo, critério 2 da precificação, que foi o quê? A complexidade da execução de cada serviço. Depois, sétimo passo, ofereça pacotes. E oitavo passo, seja flexível. Eu falei para vocês que o oitavo passo ele era algo que ia mudar. E realmente, se você for flexível, você fecha o negócio. Se for rígido, seu cliente também vai ser. Entenda que você é espelho dele. Então esse oitavo passo, gente, ele muda o teu jogo. Quanto mais flexível, ou quanto mais duro, é o resultado do outro lado. Ah, eu vou ser duro. Ele vai ser também. Eu vou ser flexível. Ele vai ser também. Todo mundo tem que ceder um pouquinho, e eu já te ensinei como é que faz isso. Vamos então para a nossa dica turbo. Vamos lá. Esse pacote de dicas turbo vai ser muito legal porque eu trouxe aqui 4. São 4 itens. Ou melhor, 4 ser. Adenilson, como assim? Calma. Você tem que ser 4 coisas para tudo que eu acabei de falar nessa aula funcionar. Se você aplicar esse pacote agora de ser essas 4 coisas que eu vou relacionar para vocês, os outros 8 passos que eu acabei de citar e descrever um por um vão funcionar muito melhor. Acredite, no final nós vamos falar sobre isso. O primeiro ser que você tem que ser é ser confiante. Não tenha medo de cobrar pelos seus serviços. Você tem que ter confiança. Ah, Denilson, mas eu sou novato e tal. Calma, cobra o valor justo. Cobra o valor correto, precifique como eu acabei de ensinar. Mas seja confiante. Ser confiante, ter confiança, é esse poder que você vai carregar em você, diante do seu cliente. Quando nós somos confiantes, quando nós temos confiança no que estamos fazendo, o seu cliente sente isso. Se você chega, sabe aquela história, quando você chega com medo na frente de um cachorro, ele começa a latir, te atacar? Quando você chega para um cachorro, eu, por exemplo, sou cachorreiro. Eu tenho pet, tenho cachorro, e se eu encontro um cachorro, ele pode ser o brabo que ele for. Normalmente eu encontro um cachorro, ele já para, me olha, e eu já começo a conversar com ele, em minutos eu estou com a mão nele já. Porque eu sei que ele não é uma ameaça para mim, e ele sabe disso. Eu sou confiante. Ah, você é corajoso e maluco? Não, sou confiante. É óbvio que eu não vou lá na casinha do cachorro que está amarrado não sei aonde entrar no espaço dele, não sou louco. Mas cachorros por aí que ficam às vezes caminhando por aí, cachorro abandonado, que é muito triste isso. Se eu vejo um cachorro e eu chego perto dele, em poucos segundos eu sou amigo dele. Por quê? Porque eu passo essa confiança para ele. Então ser confiante é muito isso, passar isso para o seu cliente. Você passar essa confiança no negócio, passar naquilo que você está fazendo para o seu cliente. O segundo ser da nossa dica turbo, ser legal. Ah, Denilson, eu sou legal, eu sou gente boa. Não, não é sobre isso. Não, não. É legalidade de lei. Opa, é mais sério o negócio? É mais sério do que você estava pensando. Ser legal significa você trabalhar dentro da lei, dentro de princípios, dentro daquilo que é legalizado, legal, correto. É isso que tem que fazer. Por exemplo, não a pirataria. Para que você vai comprar um CorelDRAW pirata de R$19,90 se você quer vender para o seu cliente uma criação de uma logo por preço justo? Não fecha a conta matemática. Isso é uma conta universal, não vai fechar. Seu cliente vai estar comprando de alguém que está pirateando um software. Isso é um problema moral para você. Isso é um problema de legalidade. Lembra que eu falei que esses 4 ser que eu vou trazer aqui para você agora como bônus vai resolver os outros 8 passos. Vai alinhar os outros 8 passos. Esses 4 aqui tem que estar em cada um daqueles lá que eu acabei de falar, dos outros 8.
Então, ser legal é você trabalhar dentro da legalidade, dentro de princípios, não a pirataria, não comprar softwares pirata, não comprar computador roubado e nem vou falar o restante. Procedência, princípio. Qual é o seu princípio? Qual é a sua ética? Qual é a sua moral diante de tudo isso? Pare e pense sobre isso. Você precisa ser legal. E legal não é gente boa. Legal é dentro da legalidade. Você tira a nota fiscal e recolhe os impostos? Ok. Você tem uma empresa com CNPJ registrada? Tenho. Você paga todos os seus tributos? Sim. Você tem software registrado? Sim. Legalizado? Sim. Seu computador tem nota fiscal? Tem. Pronto, você está legalizado. Ok? Próximo, ser transparente. O ser transparente é você falar para o seu cliente, explicar para ele como que você chegou naquele preço. Ser transparente é você dizer para o seu cliente assim, para mudar, lembra da história da mudança da cor da logo que eu contei? Para mudar a cor da logo eu não posso te fazer de graça, porque eu tenho um processo e eu contei para vocês o que eu tenho que fazer. Pegar o arquivo, abrir a logo, botar no computador, é um processo, demora tempo, tempo é dinheiro. Eu vendo o meu tempo, então eu preciso cobrar alguma coisa, não pode ser de graça. Então isso não pode acontecer, esse fazer de graça. Não dá, você tem que parar com isso, tem que ser transparente. Falar para o cliente não tem como, preciso te cobrar. Ah, mas o cliente é um cliente recorrente, paga todos os meses, tem um contrato, está pedindo demanda de serviço. É outro papo de um cliente que te abandonou há 3 anos atrás e volta a te pedir um favor. Pode ser que você queira fazer e está tudo bem. Eu já resolvi favor para cliente que depois eu me arrependi. Hoje eu valorizo o que eu faço. Então, ser transparente é explicar. Ah, Denilson, como é que eu explico um site de 5 mil e o outro que é de 2? A complexidade. O item lá que eu falei para vocês, o critério 1 e o critério 2, que é tempo e complexidade, é a sua maior justificativa para o seu cliente, para justificar o preço. Olha, se você me pedir esse site aqui, você está me pedindo esse site aqui. Esse site, ele tem uma complexidade X e custa X. Aí se um outro cliente pedir um site com complexidade 2x, vai ter que custar 2x. E vai ter que ficar transparente para os dois. Porque a hora que eles conversarem, se eles se conhecem, se eles conversarem, ah, o meu custou 1.000, o meu custou 2. Ô, peraí, o cara tá de sacanagem, cobrou 1.000 de você e 2 de mim. Porque eram diferentes, não eram iguais. E é bom você falar isso, por isso que eu falei, ser transparente é você falar para o cliente tudo isso. Olha, eu vou fazer para você e eu sou muito transparente e custa isso por causa disso, custa tanto por causa disso. Você vai colocar o que custa. Se o cliente, ah, mas eu queria um desconto, tem cliente que é viciado em desconto, eu já te falei, não dá desconto, dá um presente para ele, aumenta alguma coisa, ele vai ficar tão feliz quanto. É que o vício do desconto pegou e não funciona vendendo desconto. Já falei em umas outras aulas, vender desconto é prejuízo, você fecha as portas, você tem que vender serviço, não desconto. Próximo item de ser dessa aula, ser justo. O ser justo que eu estou falando aqui é, por exemplo, o cliente 1 te pediu um site e você cobrou R$1.000. O cliente 2, ele era uma empresa gigantesca, muito grande, pediu o mesmo site e você cobrou 5.000. Ô, peraí, você não está sendo justo, você não está sendo honesto. Só porque ele é maior ele paga mais? Qual é o teu parâmetro de precificação? É o tamanho do cliente? Então você rasga lá o critério 1 e 2 que eu coloquei e coloca critério único com o teu nome. Meu critério único é o tamanho do cliente. Quanto maior o cliente, mais eu cobro. Por que fazer isso? Isso é injustiça. Novamente, esses 4 ser que eu estou trazendo aqui, gente, são leis universais. São leis que não estão no papel. E quando você aplica essas 4 leis universais que não estão em papel, elas estão no ar, seu cliente capta isso. Então, ser justo é você cobrar de uma pequena empresa e de uma grande empresa pelo tempo e pela complexidade, não pelo poder de pagamento deles. Ah, esse é mais rico, eu vou cobrar mais. Esse ganha mais, eu vou cobrar mais. Não, não funciona dessa forma. Você está sendo injusto. Você está eliminando o critério justiça. E isso não é legal para o seu negócio, porque você vai chegar um momento que você vai se enroscar. Eu estou te descomplicando, eu estou te desenrolando, eu estou te colocando passo a passo, construindo esse trilho, essa corrente para você ter a precificação perfeita. Aí você no final, quando eu falo desse turbo extra que eu estou dando para vocês hoje, sobre 4 ser, você fizer bobagem nesse último ser, que é o ser justo, você derrubou todo o restante que eu falei. Então não faça isso. Vamos revisar os nossos 4 ser de hoje? Ser confiante, ser legal, ser transparente e ser justo. Se eu fosse você e estivesse começando hoje, ou já estou no mercado há muito tempo, eu pegaria esses 4 ser aqui e escreveria num post-it e colava do lado do computador para ler todo dia. Ser confiante, ser legal, ser transparente, ser justo.
todos os dias com todos os clientes. E outro ponto assim muito especial e fundamental para que você tenha esse cliente feliz com você é que você transmita tudo que você está fazendo com clareza. Todos os passos que eu te ensinei aqui hoje e esses 4 pontos de ser que o designer deve ser tem que ser transmitido com clareza para o seu cliente. O cliente precisa ouvir isso de você, que você está sendo transparente, está sendo justo, está sendo fiel a ele, está se comprometendo com ele, está fazendo material de qualidade, está pesquisando sobre o mercado dele, está estudando tudo, sabe? Todos esses pontos é importante que você coloque para o seu cliente, deixe claro para ele, para que você consiga demonstrar quem você está sendo para a empresa dele, que tipo de profissional você está sendo. Isso vai valorizar o seu serviço mais ainda e você vai se destacar no mercado muito mais. Então essa é a minha dica final que eu falo para vocês hoje. Siga então os 8 passos, pega esses 4 ser que nós acabamos de ver desse pacote turbo, aperte esse botão hoje no seu negócio e seja feliz vendendo muito. Deixa o teu like, comenta, não esquece de seguir lá no Instagram Olhar 2.0. Obrigado pelo carinho, por estarem comigo até aqui. Espero o teu comentário. Fico aguardando ele chegar. Grande abraço, até a próxima aula. Fiquem com Deus.